Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Hoje vamos estudar a lição de número 2, intitulada A Porta da Fé se abre entre os gentios. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 13 e versículo 47, que diz: Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Na verdade prática, aprendemos que o propósito de Deus é que o Evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, explicar ao aluno o avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. Em segundo lugar, revelar ao aluno o impacto do Evangelho em Antioquia da Pisídia. E, por fim, fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Para começar, vamos à introdução da nossa lição. A primeira viagem missionária de Paulo durou aproximadamente 2 anos, entre 46 e 48 d.C., e cobriu um território impressionante, da Síria a Chipre, e depois pela costa da Ásia Menor, passando por Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Era uma jornada que misturava mar e terra, sinagoga e praça pública, bem-vindas acaloradas e perseguições violentas. E a força propulsora que atravessa todas essas cidades, todas essas experiências e todos esses momentos é uma só: o Evangelho alcançando os gentios. A promessa feita a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava sendo cumprida, passo a passo, através de 2 homens cheios do Espírito Santo, navegando pelo Mediterrâneo com a melhor notícia que o mundo já recebeu. Agora, vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição: a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Para iniciar esse ponto, vamos analisar o primeiro tópico, o envio missionário e o avanço da palavra. A primeira parada da viagem foi Chipre, e não por acaso. Barnabé era natural de lá, o que significava que a ilha não era terra completamente desconhecida para a equipe missionária. Além disso, cristãos helenistas, ou seja, de fala grega, já haviam evangelizado ali durante a dispersão após a morte de Estevão. Havia uma semente plantada e um terreno preparado. Paulo e Barnabé chegaram a Salamina, o porto principal da ilha, e começaram exatamente onde o fundamento missionário de Paulo estabelecia como estratégia inicial, nas sinagogas judaicas. Romanos capítulo 1 e versículo 16 é a declaração basilar da teologia missionária paulina. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não era exclusividade, mas uma sequência. Os judeus da diáspora recebiam o Evangelho primeiro, não porque fossem superiores, mas porque eram a ponte natural para as nações. Conheciam as Escrituras, esperavam o Messias, eram o ponto de conexão entre a promessa abraâmica e o seu cumprimento em Cristo. Com João Marcos como cooperador, atravessaram toda a ilha até chegar a Pafos, a capital administrativa do lado oeste, onde o itinerário daria um salto de intensidade que ninguém da equipe havia previsto. Na sequência, vamos entender o segundo tópico, o confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Em Pafos, Paulo e Barnabé encontraram um dos maiores desafios da obra missionária. Uma oposição que não era apenas humana, mas também espiritual. Bar-Jesus, também chamado Elimas, o mágico, era um falso profeta que havia se instalado como conselheiro do procônsul Sérgio Paulo. Era exatamente o tipo de gente que Deuteronômio capítulo 18 e versículos 9 ao 11 havia advertido Israel a evitar, um praticante de artes mágicas. E quando Sérgio Paulo, descrito pelo texto como homem prudente,
quis ouvir a palavra de Deus, Elimas fez o que o reino das trevas sempre faz diante da luz do Evangelho. Tentou impedir. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, como o próprio texto enfatiza, olhou fixamente para Elimas e pronunciou um julgamento que era, ao mesmo tempo, um juízo divino e uma demonstração de autoridade espiritual. E ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente Elimas ficou cego, procurando quem o guiasse. João capítulo 1 e versículo 5 diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E Efésios capítulo 6 e versículo 12 nos lembra que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os príncipes das trevas. O que aconteceu em Pafos não foi um confronto entre dois pregadores e um charlatão. Foi uma demonstração pública de que o evangelho que Paulo anunciava carregava autoridade real sobre os poderes espirituais que se opunham à sua proclamação. E o resultado foi imediato. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Sérgio Paulo não creu apenas por causa do milagre. Creu também pela doutrina. O poder foi a confirmação, a mensagem foi o fundamento. E isso é um padrão sempre recorrente no livro de Atos. Sinais e maravilhas confirmam a palavra, mas é a palavra que leva o pecador ao arrependimento e à fé. E para concluir esse primeiro ponto, veremos o terceiro tópico, confiando no poder transformador do Evangelho. E a conversão de Sérgio Paulo nos revela que o Evangelho rompe qualquer barreira. Não apenas barreiras espirituais, mas também barreiras sociais. Sérgio Paulo era procônsul, era o representante máximo da autoridade romana naquela região. Não era o candidato mais óbvio à conversão. Era exatamente o tipo de pessoa que muitos considerariam inalcançável. Mas o Evangelho ultrapassa a intocabilidade de qualquer classe social, posição de poder ou grau de instrução. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala da renovação do entendimento produzida pela palavra. Já em 2 Coríntios 5,17, Paulo afirma: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Evangelho não apenas transforma a nossa maneira de pensar, mas também renova completamente a vida daquele que foi alcançado por ele. Sérgio Paulo, o procônsul romano, havia passado por essa transformação. E a mesma transformação está disponível para qualquer pessoa, do procônsul ao escravo, do intelectual ao analfabeto e do que vive em palácio ao que dorme na rua. O poder do Evangelho não depende do status de quem o recebe. Isso deve nortear nossa forma de evangelizar. Ore por quem resiste, anuncie com fé e confie no poder da palavra. Elimas havia resistido e o procônsul havia sido alcançado, mas o Espírito Santo havia agido, e a missão pôde avançar para Antioquia da Pisídia, onde proporções ainda maiores aguardavam. Dando continuidade à nossa lição, vamos ao segundo ponto: a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. Para começar esse novo ponto, vamos explorar o primeiro tópico, a exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras. Paulo se levanta na sinagoga de Antioquia da Pisídia, e o que se segue em Atos capítulo 13 e versículos 16 ao 43 é um sermão que é, ao mesmo tempo, uma aula de hermenêutica bíblica e uma proclamação evangelística com grande impacto. O método dele é progressivo. Ele começa no passado de Israel e caminha progressivamente até Cristo. Não começa com Jesus e depois tenta encontrar conexões com o Antigo Testamento. Começa com o Antigo Testamento e mostra que ele está completamente apontando para Cristo. É um método que o próprio Jesus havia usado com os discípulos no caminho de Emaús. Começando por Moisés e por todos os profetas, lhes expunha o que dele se tratava em todas as Escrituras. Paulo relembra os juízes, o rei Saul, a promessa do descendente de Davi, e então apresenta Jesus como o cumprimento exato dessa promessa.
Fala de João Batista como o arauto que preparou o caminho. Menciona a cruz como o cumprimento das profecias de Isaías 53 e do Salmo 22. Textos que qualquer judeu presente na sinagoga entenderia facilmente. E então proclama a ressurreição como fato confirmado por testemunhas oculares e fundamentado nas Escrituras, citando o Salmo de número 2 e verso 7 e o Salmo 16 e verso 10, que havia sido tema do primeiro sermão de Pedro no Pentecostes. O auge do argumento é a justificação pela fé. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Não pela lei de Moisés, que nunca pôde justificar completamente, mas pela fé em Cristo. E Paulo encerra com um apelo solene, quase um aviso profético, para que os ouvintes não repitam o erro daqueles que, anteriormente, haviam rejeitado o Messias. A repercussão foi imediata. Os gentios rogaram que lhes falasse sobre isso no sábado seguinte. E quando chegou o próximo sábado, quase toda a cidade se reuniu para ouvir. Uma porta extraordinária e que nos mostra que quando o evangelho é pregado com fidelidade e clareza, ele cria a sua própria audiência. Agora, vamos avançar para o segundo tópico, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Mas o que havia sido bem recebido na semana anterior tornou-se resistência articulada no sábado seguinte. Os líderes judeus, vendo as multidões, se encheram de inveja e começaram a contrariar o que Paulo dizia, blasfemando. É importante entender o que estava acontecendo aqui. A inveja dos líderes judeus era a reação quase instintiva de quem havia perdido o protagonismo. Eles eram os intérpretes autorizados das Escrituras. Eram os guardiões da tradição. E agora um rabino de Tarso estava pregando numa única tarde o que eles nunca haviam conseguido produzir durante anos. Uma multidão de gentios ávidos pela palavra de Deus. A ameaça era a própria identidade e ao poder que exerciam sobre a comunidade. Mas o texto vai além de uma análise social. Paulo havia anunciado o evangelho ao seu próprio povo primeiro. Romanos capítulo 9 e versículos 1 ao 3 nos dá acesso ao nível de angústia que Paulo carregava em relação a Israel. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Isso revela um amor profundo que havia encontrado rejeição. E essa dor é difícil de descrever. A dor de anunciar o evangelho a quem você mais ama e ser rejeitado por eles. Mas, diante da rejeição, Paulo e Barnabé não recuaram. Ao contrário, voltaram-se para os gentios. Não era abandono a Israel, mas cumprimento do propósito de Deus. Em Isaías 49:6, o Senhor declara que seu servo seria luz para as nações, levando a salvação até os confins da terra. Se Israel rejeitava essa luz, ela não era interrompida. Seguia seu curso até alcançar diretamente os gentios. E, para fechar este ponto, vamos ao terceiro tópico: a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. E então encontramos um dos textos mais mal compreendidos e discutidos de todo o livro de Atos. Creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Dentro do que entendemos, esse versículo pode ser compreendido assim: todos os que estavam dispostos para a vida eterna. Ou seja, todos os que responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo. Não se refere aqui a um decreto de predestinação mecânica que seleciona alguns e exclui outros independentemente da resposta, mas a convergência entre a iniciativa soberana de Deus, que chama, que ilumina, que prepara o coração, e a resposta livre e genuína de quem acolhe o Evangelho com fé. Porque a Bíblia é clara em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, Tito 2 e 11 e 2 de Pedro capítulo 3 e versículo 9. Deus quer que todos os homens sejam salvos.
A salvação não é oferta seletiva para um grupo fechado, é convite universal. Mas o convite precisa ser aceito. E em Antioquia da Pisídia, os gentios aceitaram, com alegria, com fé sincera e com uma abertura de coração que os líderes da sinagoga haviam recusado. E a palavra se espalhava por toda aquela região. O evangelho tinha saído da sinagoga e agora havia ultrapassado as fronteiras étnicas e religiosas do judaísmo e estava alcançando quem nunca havia sido considerado candidato natural à salvação. Por fim, chegamos ao terceiro ponto da nossa lição: a missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Para começar, vamos ao primeiro tópico, Icônio, o testemunho ousado que enfrenta oposição. Paulo e Barnabé chegaram a Icônio, uma cidade importante da região da Licaônia, na Ásia Menor, e entraram na sinagoga. E o que aconteceu ali foi ao mesmo tempo encorajador e perturbador. Muitos creram, judeus e gregos, enquanto o Senhor confirmava a mensagem com sinais e prodígios. A palavra estava frutificando. Mas onde o evangelho avança, a oposição também cresce. A cidade dividiu-se, e a divisão que o texto registra não era apenas diferença de opinião, era uma grande polarização, com um grupo conspirando veementemente para apedrejá-los. A mesma coisa que aconteceu em Antioquia da Pisídia, a rejeição de líderes judeus, instigando gentios para a oposição, se repetia em Icônio. A resposta de Paulo e Barnabé nos ensina uma importante lição. Eles se retiraram, não por medo, mas por prudência. Mateus capítulo 10 e versículo 23 havia antecipado exatamente essa situação. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Retirar-se não era sinal de fraqueza, era reconhecer que o chamado é maior do que aquele momento específico. Havia muitos outros lugares onde o evangelho ainda precisava ser anunciado. Perseverar nem sempre significa permanecer no mesmo lugar. Às vezes, é saber a hora de seguir em frente, preservar as forças e obedecer à direção do Espírito Santo. O chamado é para cumprir a missão, não para enfrentar um sofrimento desnecessário. Em seguida, vamos analisar o segundo tópico: Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Em Listra, a história revela um dos momentos mais intensos dessa viagem missionária. Paulo curou um homem que havia sido paralítico desde o nascimento. Ele nunca havia caminhado em toda a sua vida. E a multidão, ao testemunhar aquele sinal extraordinário, reagiu conforme sua compreensão religiosa. Gritaram em licaônico que os deuses haviam descido à terra em forma humana. Chamaram Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes. E o sacerdote de Zeus preparou bois e guirlandas para sacrificá-los. A cena é curiosa e, ao mesmo tempo, triste. Curiosa pela confusão da multidão. Triste porque revela o quanto aquelas pessoas estavam presas ao paganismo. Elas haviam testemunhado um milagre genuíno, mas só conseguiram interpretá-lo com base em suas crenças pagãs. E Paulo e Barnabé rasgaram suas roupas, gesto judaico de perplexidade diante da blasfêmia, e aproveitaram aquele momento de confusão para fazer algo extraordinário, proclamar o Deus verdadeiro. Não usaram as Escrituras como ponto de partida. A multidão não as conhecia. Usaram a criação, o Deus que fez os céus, a terra e o mar. Paulo adaptou sua mensagem ao contexto dos ouvintes sem comprometer a essência do Evangelho. Uma abordagem missionária que Paulo articularia de forma ainda mais elaborada no Areópago de Atenas. Mas então chegaram judeus de Antioquia e Icônio, as mesmas forças de oposição que haviam se organizado nas cidades anteriores. E a multidão que queria adorar Paulo como Deus, agora o apedrejava como criminoso. Quem ainda não conhece o Evangelho pode passar da admiração à violência em pouco tempo. Paulo foi arrastado para fora da cidade e deixado como morto. E então acontece algo impressionante, que o texto descreve em poucas palavras.
Cercando os discípulos, ele se levantou e entrou na cidade. E no dia seguinte, partiu para Derbe. Se o que aconteceu ali foi uma ressurreição, uma cura sobrenatural ou uma recuperação extraordinária que parecia morte, o texto não diz especificamente. Mas o que ele afirma é suficientemente convincente. Paulo entrou de volta na mesma cidade onde havia sido apedrejado. E depois continuou a missão. A fé genuína continua de pé, mesmo quando enfrenta as maiores dificuldades. E para finalizar, vamos estudar o terceiro tópico: Derbe, frutos que brotam da perseverança. Derbe foi a última parada da viagem de ida, e o contraste com o que havia acontecido em Listra é notável. Não há registro de oposição violenta, não há divisão na cidade, e nem há conspirações. Lucas descreve esse momento com poucas palavras, tendo pregado o evangelho àquela cidade e feito muitos discípulos. As palavras muitos discípulos resumem o resultado de uma jornada marcada por desafios. Chipre, Antioquia da Pisídia com suas perseguições, Icônio com suas conspirações, Listra com seu apedrejamento, não impediu o avanço da missão. Ao contrário, abriu caminho para uma grande colheita em Derbe. E então, Paulo e Barnabé fizeram algo que revelou a sua maturidade missionária. Voltaram. Voltaram por todas as cidades pelas quais haviam passado, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, confirmando os discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e ordenando presbíteros em cada igreja. Não plantaram igrejas e foram embora. Plantaram, regaram e estabeleceram liderança local antes de partir. Uma das declarações mais inspiradoras de todo o livro de Atos é: pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo não estava prometendo prosperidade fácil aos novos crentes. Estava preparando-os com a verdade, que o caminho do discipulado passa pelo sofrimento, mas que esse sofrimento não é fim, é pedagógico e passageiro. E assim, chegamos à conclusão da nossa lição. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois, apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível.